E aí galera, vamos lá. Mais uma vez aí estamos se encontrando para nossa aula 2, né? Aproveita aí enquanto eu faço os ajustes aqui, ajuste no áudio, ajustes aqui no slide direitinho, fazendo alguns ajustes. Curte aí o nosso vídeo, tá bom? Aproveita e se inscreve no canal para quem não é inscrito no canal. Ativa lá o sininho para quem já é inscrito, para receber as notificações de nossas estreias. Né? E comenta nesse vídeo aí, é muito importante esse teu feedback. É bastante importante para nós esse feedback, tá bom? Então, deixa eu ver aqui os ajustes aqui, né, na nossa aula de hoje que a gente vai trabalhar, né? Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Enquanto isso, eu vou falando da nossa aula anterior um pouquinho, enquanto é feito aí alguns ajustes aí no nosso microfone. Mas na aula anterior de raciocínio lógico a gente trabalhou o seguinte: a gente trabalhou a lógica proposicional, ou seja, a lógica das proposições. A gente viu veracidade, se uma proposição é verdadeira ou falsa, quando é que isso acontece. A gente viu as proposições compostas, né? E aí a gente, com as proposições compostas, a gente viu a questão da tabela verdade. Vimos também como é que eu posso dizer? A questão das equivalências de proposições compostas, né? Vimos algumas questões. Na descrição do vídeo anterior eu coloquei um simulado para vocês fazerem em relação à lógica proposicional. Você vai poder acompanhar aí, nesse link aqui, o link do vídeo anterior. Ok? Vamos lá, acredito que está tudo funcionando aí direitinho. Já está tudo normal, já fiz os ajustes normais. Vamos à nossa aula. Então, na nossa aula 2 aí, vamos trabalhar o assunto de regra de 3. É um assunto bem importante dentro do raciocínio lógico, mas não só no raciocínio lógico, mas importante na matemática de forma geral. Né? A regra de 3 está presente em quase todas as questões. Particularmente, esse conteúdo, quando cai em raciocínio lógico, eu particularmente sempre tenho o costume de dizer aos meus alunos que acaba, eu não sei, mas eu acho que as questões são bem mais fáceis quando ela cai dentro do raciocínio lógico, né? Aproveito também para dizer a vocês aí, caso escutem algum som externo, alguma coisa do tipo, peço desculpa porque eu estou em gravação no meu home studio, né? Seja na minha própria casa, e às vezes meu neném me chama, ou minha esposa pode ali chamar, alguma coisa do tipo, tá bom? Aí peço desculpa a vocês, caso tenha alguma variação de microfone também. Como eu disse já no vídeo anterior, não tem um microfone profissional. Então eu uso o que pode aqui, o que dá para desenvolver, mas para não deixar vocês sem aulas, tá bom? Vocês não ficar sem aula. Vamos lá, vamos à aula aí, deixa eu te falar muito aqui, né, professor? Vamos embora à aula de regra 3. Professor, o que vem a ser a regra 3? A regra de 3, na verdade, ela é uma regrinha matemática em que a gente sempre terá uma incógnita, um x, né, propriamente dito, a descobrir em uma comparação de grandezas. Então, fazendo uma relação matemática entre grandezas, a gente pode encontrar um valor oculto, né, naquele probleminha matemático, e chegar à solução através da regra de 3, que é o que a gente chama de regra 3. Né? Ela pode ser simples, e a regra 3 simples vai comparar grandezas inversamente ou diretamente proporcionais, né? E ela pode ser uma regra 3 composta, que, assim como a simples, vai comparar grandezas inversamente ou diretamente proporcionais. Qual a diferença? Né? A regra 3 simples, ela sempre vai fazer a comparação entre duas grandezas, seja ela diretamente ou inversamente. Então sempre vai comparar duas grandezas. E a regra de 3 composta, ela sempre vai fazer uma comparação, ou seja, vai comparar de 3 grandezas ou mais. A gente vai ver em exercícios aí, eu trouxe 5 questõezinhas para a gente trabalhar aí no nosso vídeo, para ele não ficar muito longo. Né? Muita gente no vídeo anterior, não, professor, bota mais questões, não sei o que, mas é porque o vídeo ia ficar muito longo. Eu preferi colocar mais questões no simulado, que aí você faz as questões e vai tirando dúvida comigo, interagindo aí pelas redes sociais. No final do vídeo eu coloco as redes sociais aos quais vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvida. Então vamos lá, vamos falar sobre essas grandezas. Né? O que seriam essas grandezas? Existem várias definições de grandeza por aí afora nos livros. Você pode pesquisar aí, pesquisar na internet aí,
vocês têm várias opções de grandeza, definição. Eu prefiro definir grandeza dessa forma. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Ou seja, tudo que eu posso medir ou contar, eu chamo de grandeza. Então, se eu chego numa sala e eu consigo contar a quantidade de pessoas, é uma grandeza. Se eu chego numa obra e eu consigo contar quantos operários tem ali, é uma grandeza. Quantos sacos de cimento tem naquela obra, isso já é outra grandeza, ok? Então, tudo que eu posso contar ou medir, a gente chama de grandeza. Alguns exemplos que eu dei para vocês. Opa, foi mal. Deixa eu voltar aqui. Né? Então, alguns exemplos que eu estou dando aqui para vocês. Se você observar aqui, temos aí o peso, o comprimento, custo, volume, tempo, entre outros, ok? Então, tudo que você pode medir, né, você pode contar, ok? Então, você pode chamar de grandeza. E vamos lá, vamos ver a diferença das grandezas. Ela pode ser dividida em diretamente e inversamente proporcional, tá bom? Então, um carro consome 1 litro de gasolina para percorrer 15 quilômetros. Desta forma, podemos montar a tabela. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Vamos ver o que está acontecendo aí. Se com 1 litro ele percorre 15 km, com 2 litros vai percorrer quanto? 30. Né? O dobro, professor. Com 3 litros, 45. Né? Então, observa que a grandeza diretamente proporcional é aquela grandeza que, quando eu aumento uma outra grandeza, a outra obrigatoriamente ela tende a aumentar. Ó. Veja, era 1, passou a ser 2, era 15, passou a ser 30. Ou seja, elas caminham diretamente. Se essa grandeza fosse diminuir, por exemplo, se eu dissesse assim, no carro eu só tenho 0,5, ou seja, meio litro. Então só tenho meio litro de gasolina. Eu vou percorrer os 15 km? Não, eu vou percorrer a metade. Né? Então seria o quê? 7,5 km. E quanto mais eu diminuísse, mais ia ser menor a quantidade da distância que a gente iria percorrer. Então veja que quanto mais eu diminuo, a outra grandeza também diminui. Quanto mais eu aumento, a outra grandeza também aumenta. Então isso são grandezas diretamente proporcional. Ok? Vamos lá para a próxima grandeza. A grandeza inversamente proporcional, o próprio nome já fala inversamente. Então acontece o contrário das grandezas, da grandeza diretamente. Ou seja, lá na diretamente, quando uma diminui, a outra diminui. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Na inversamente proporcional é o contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Quando uma diminui, a outra tem que aumentar. Vamos ver aí o exemplo. Um professor propõe à sua turma um exercício desafio, comprometendo a dividir um prêmio de R$240. Quanto receberá cada acertador? Vê, se tiver um acertador, óbvio que ele vai receber o prêmio cheio, né? 240, como está aqui. Agora, se tiver 2 acertadores, vai receber 120. Se tiver 3 acertadores, vai receber cada um 80. Beleza? Então, cada um vai receber 80, um 120 e o 880. Então, você começa a perceber essa inversão que está acontecendo. Quanto mais acertadores, menos dinheiro cada um vai ganhar. Veja que tem essa diminuição. Quando isso acontece, eu tenho grandezas inversamente proporcional. Na prática, vai ser mais fácil você compreender. Né? Então, vamos deixar de enrolação e vamos responder a questão. Vamos responder os exercícios aí. Vamos ver o primeiro exemplo. Né? Então, o primeiro exemplo diz o seguinte. 15 operários, trabalhando 8 horas por dia, em 16 dias, constroem um muro de 80 metros de comprimento. Vai lá, deixa eu dar as dicas a você. Muita gente pega a questão, regra 3, vai ser fácil demais, tal, aquela coisa toda, e acaba, às vezes, não percebendo algumas particularidades. Bem simples, que a gente pode ter. Primeira dica, quando responder a regra 3, você lê até o primeiro ponto. Então, só lê a primeira frase. Depois disso, você vai destacar quais são as grandezas. Então, vai lá. 15 operários, então tem uma grandeza operário, tem uma grandeza horas por dia, tem uma grandeza 16 dias, tem uma grandeza o quê? Muro, né? Que é comprimento, quantidade do muro, tamanho do muro, que é comprimento. Então aí eu tenho 4 grandezas, 4 grandezas é uma regra 3 composta, né? Então é o que acontece muito aí em relação a regra de 3. Desculpa aí a vocês aí, apareceu aí
O computador às vezes dá um trelelê aí, mas tranquilo. Então a regra de 3, ela tem essa particularidade pra gente, né? Ela dá essa ideia, né? Essa vantagem pra gente aí. Outra coisa que eu ia esquecendo, né? No vídeo anterior eu falei, para quem está chegando agora vai se acostumando. Toda vez que eu fizer questão na videoaula, eu recomendo que meus alunos pause o vídeo e ao pausar o vídeo, vá responder no papel aí, no seu caderninho de anotação, faça a solução da questão e depois retoma para ver a solução da questão, beleza? Então você faz isso, retoma e vai assistindo direitinho. O vídeo está aí à vontade, 24 horas por dia você pode pausar e fazer no seu tempo, né? Para você aprender direitinho, fazer as atividades aí de boa. Então vai lá. Vamos marcar aqui. Quais foram as grandezas que a gente marcou? Operário. Opa, foi mal. Acabei avançando aqui. Deixa eu voltar o slide. Rapaz, o slide hoje tá, né, tá todo bagunçado hoje aqui. Deixa eu botar aqui. Então qual foi o que a gente viu lá? Operários. Horas por dia. Comprimento, não foi? Não. Dias. E comprimento. Okay? Que é o comprimento do muro. Quantos operários? 15 operários. Trabalhando 8 horas por dia. Trabalhando quanto dia? 16 dias. Faz um muro de 80 metros. Então tem aí as 4 grandezas. Feito isso, aí você pode dar continuidade. É uma dica que eu dou aos meus alunos para responder a regra 3, fazer sempre essa tabelinha aqui. Você faz sempre essa tabelinha aqui, que é importante. Tá bom? Você faz essa tabela aí, ela é importante. Aí vai lá. Próxima frase ele diz: em quantas horas por dia? Então aqui já é nosso X. Já é a nossa pergunta aqui, ó. Quando ele fala em quantas horas por dia? Isso é a nossa pergunta. Então é o que ele quer. Beleza? 10 operários trabalhando, ou melhor, construirão 90 metros de comprimento, um muro de 90 metros. Da mesma altura e espessura da anterior em 24 dias. Ok? Então tá aí montada aí a nossa tabela. Montada a tabela, primeira coisa que eu indico a meus alunos é isola o X, bota o X no formato assim, de fração, coloca em igualdade e aqui vai aparecer em fração cada grandeza dessa. Todas elas multiplicando-se entre si. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 grandezas, né? Que é dias, tamanho do muro e operário. Então tá aqui. Essa é a dos dias. Vou até botar aqui em cima para você entender. Dias. Tamanho do muro. A ordem pouco importa, tá bom, minha gente? Aí vai ter uma outra fração aqui. E vai ter a outra fração aqui que equivale aos operários. A ordem, tanto faz. Você pode usar a ordem que você quiser. E aí, vamos lá. Vamos olhar dos dias. Aumentou o número de dias. Se aumentou o número de dias, significa se aumentou o número de dias, que a jornada de trabalho aqui ela diminuiu. Ou seja, o pessoal trabalhou menos. Então, se o pessoal trabalhou menos, com certeza, obviamente, que a obra iria terminar mais tarde. Né? Ou seja, reduziu essa aqui. Tende a reduzir quando isso aqui aumenta. Então, se um diminui e o outro aumenta, eu tenho grandeza inversamente proporcional. Se é inversamente, então eu vou escrever aqui, 24 sobre 16. Já do muro, aumentou o tamanho do muro. O que acontece com a jornada de trabalho? Tem que aumentar. Eu tenho que fazer um serãozinho para terminar no mesmo tempo esse tamanho aí. Então, no caso, vai ficar aqui diretamente proporcional. Então, vai ficar 80 sobre 90. Tá bom? Porque são diretamente proporcionais. Se um aumenta, isso aqui aumenta também. O número de operários diminuiu. Se o número de operários diminuiu, para terminar a minha obra, o que é que eu preciso fazer? Com que os operários que sobraram, para terminar no mesmo tempo, eles trabalhem mais, ou seja, aumenta a jornada de trabalho. Então daí vai ficar, um diminui, o outro aumenta, então inversamente proporcional. Ó. Inversamente proporcional. Então vai ficar aqui 10 sobre 15. Vamos lá, vamos brincar aí de simplificar. 0 com 0. Deixa eu mudar a cor aqui do ponteiro, né? Mudando a cor do ponteiro. Ó, então sobrou aqui 8. 8 simplifica por 8. Dá 1 e 1. Né? Antes de eu continuar a simplificação, esse método aí que eu uso de simplificação assim, direta, super rápida, é um método que eu aprendi quando criança. Sozinho, aprendi sozinho esse método aí. Tinha muita dificuldade nessa parte de regra 3 e estudando em casa percebi que a regra 3, por ser segmentos proporcionais,
eles poderiam ser simplificáveis dessa forma. E aí eu simplificava o máximo possível para trabalhar só com números pequenos, né? Mas se você gosta de multiplicar tudo, resolver tudo direitinho, do jeito que a gente tinha montado antes, à vontade. Você pode fazer do seu jeito, tá bom? Você responde do seu jeito. O que importa é chegar no mesmo resultado. Okay? Até porque se trata de raciocínio lógico. E eu sempre digo em minhas aulas, lógica não se ensina. Lógica se treina, se desperta. Cada um tem um raciocínio lógico diferente do outro. Porém, o próprio nome já fala, por ser raciocínio lógico, todos, né, independente do raciocínio diferente, a tendência é que chegue no mesmo resultado. Okay? Vamos continuar aí, cortando aí. 24, 16, pode ser simplificado por 8. 24 por 8 dá 3. 16 por 8 dá 2. Né? Aqui, 10 e 15, pode ser simplificado por quanto? Por 5. Então aqui eu vou ter 2, 10 por 5, 2, 15 por 5, 3. Agora eu vou alterar a cor aqui mais uma vez, já que eu vou fazer uma segunda etapa de cortes. Né? Então vai lá. Esse 3, posso, aí aqui fica 1, posso cortar com esse 3 também, fica 1. Esse 2 eu posso cortar 1, com esse 2 aqui, vai ficar 1. Vê, ficou tudo 1, só sobrou quem? O 9. Ficou tudo assim, 1 é igual a 1 sobre 1, vezes 1 sobre 9, vezes 1 sobre 1. Só sobrou 9, então significa que x é igual a 9. Beleza? A resposta aí, letra A. Ok? Então, nessa próxima questão aí, faz o mesmo esquema, pausa e tenta responder. Quando concluir lá a solução, você vem e resolve. Caso você tenha alguma dúvida na solução, como fazer, não está conseguindo, manda um zap para mim, vai lá na minha rede social, conversa comigo e tal, e a gente desenrola e tenta desenvolver a questão aí, fazer a questão numa boa, tá bom? Essa segunda questão aí, ela diz o seguinte, vamos lá. Para asfaltar 1 quilômetro de estrada, então a primeira grandeza aí, estrada, 30 homens, segunda grandeza, gastaram 12 dias, terceira grandeza, então já mais uma vez uma regra 3 composta, trabalhando 8 horas por dia, quarta grandeza. Então parou nesse ponto aí, vamos escrever a nossa tabelinha, vamos construir lá a tabelinha. Então vai lá, estrada, homens, dias e horas por dia. Aí lá, lendo a frase novamente. 1 km de estrada, 30 homens, trabalha 12 dias, trabalhando 8 horas por dia. 20 homens, para asfaltar 2 km da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastarão quantos dias? Ok? Tá feita aí nossa tabelinha. Qual foi a dica do professor? Isola o x, 12 sobre x, e vamos montar aí as grandezas. São 3 grandezas. Então anotar aí as grandezas aí pra gente fazer. Aí você escolhe a ordem pouco importa aí, tá bom? Vou pegar horas por dia aqui que tá pertinho. Aumentou a jornada de trabalho, o pessoal passou a fazer um serãozinho aí. O número de dias vai diminuir, ou seja, a obra vai terminar mais rápido ou vai demorar? Aí você vai dizer, logicamente, professor, que a obra vai terminar mais rápido. Se eu faço serão é para terminar mais rápido. Então, vê, esse número X aqui, ele tende a diminuir, tem uma tendência de diminuir. Se ele tem uma tendência de diminuir, então eu tenho grandezas inversamente proporcional, porque esse aqui, eu já vi que aumentou. A questão já disse a mim que aumentou a jornada de trabalho, foi para 12. E aqui tende a diminuir, então se um aumenta e outro diminui, eu tenho grandeza inversamente. Aí eu vou escrever aqui, 12 sobre 8. Para o próximo. Diminuir o número de homens. Vou terminar a obra no mesmo tempo? De jeito nenhum, professor. Provavelmente vai aumentar a quantidade de dias. Um diminui e o outro aumenta. Então, inversamente proporcional. Aqui vai ficar 20 sobre 30. Última grandeza. Aumentou a estrada. Vou terminar no mesmo tempo? Não. Vai aumentar o número de dias. Se a estrada agora ficou maior, então o número de dias não vai ser entregue no mesmo valor ali de 12, vai ser em mais dia. Então a grandeza diretamente proporcional. Aí eu coloco aqui, 1 sobre 2. Beleza?
mudar a cor aqui do ponteiro novamente para a gente fazer os cortes, os famosos cortes. Ó, vamos lá. Aí vê, você pode agora, a partir dessa etapa aqui, você pode calcular do seu jeito. Vou até anotar aqui. Ó. Calcule do jeito que achar melhor. Beleza? Então calcule do jeito que você achar melhor. Então você faz esse cálculo aí do jeito que você achar melhor, né? Eu uso o método da simplificação, cancelando aí. Por exemplo, 12 com 12, e vai 1 e fica 1. Então quando eu cancelo, não tem nada do outro lado, eu boto 1 no lugar. Esse 0 com esse 0. O 2 com esse 2. Aí aqui não sobrou nada aqui, fica 1. Aqui também fica 1. Só sobrou o quê? 3 e 8. E eu não consigo cancelar. Né? Então se eu não consigo cancelar, então eu vou botar aqui. Ó, 8 vezes 3. Quanto é 8 vezes 3? 24. É a nossa resposta aí. Gabarito. Do jeito que você fizer, você vai chegar nessa mesma solução. Tá bom? Então o método de calcular já é matemática, já não é mais regra 3. O que é de regra 3 foi essa análise que a gente faz aqui. Se é inversamente ou se é diretamente. Essa análise aqui é o que a gente chama de regra 3. O resto é cálculo, é matemática, tá bom? Matemática básica. Vai lá, vamos avançar aí. Exemplo 3, né? Então, como eu disse lá no começo, vão ser 5 questões. Então tá faltando aí, depois do exemplo 3, 2 questões para a gente responder. Então vai lá. Operando 12 horas por dia, 20 máquinas. Então mais uma vez, vamos marcar aqui logo as grandezas. Horas por dia. Máquinas. Produzem 6.000 peças em 6 dias. Né? Então seriam as grandezas que a gente tem aqui. Horas por dia. Máquinas. Peças. E dias. Então vai lá, 12 horas por dia. 20 máquinas. Produzem 6.000 peças em 6 dias. Com 4 horas a menos, então era 12. 4 horas a menos, presta bastante atenção nisso aqui. A menos, então você vai subtrair para não colocar o número 4 lá. Então vai ser 12 menos 4. Isso aqui é 12 menos os 4, que dá quanto? 8. Ok? Então 8 horas. 15 daquelas máquinas produzirão 4.000 peças. Em quantos dias? Beleza? Então fizemos aí a nossa tabelinha. Tabelinha feita. Tabela feita. Quando essa tabela está feita, a partir daqui, isso é a análise que a gente fez em regra 3. A partir daí, só erra quem quiser. Primeira coisa a fazer, isola o x. Então 6 sobre x é igual. Próxima grandeza. Vamos lá, vamos analisar que está pertinho aqui. Diminuir o número de peças. Vou terminar o serviço mais rápido ou mais tarde? Né? Então, provavelmente mais rápido. Então, nesse caso aqui, eu tenho grandeza diretamente proporcional. 6.000 sobre 4.000. Grandeza diretamente proporcional. Né? Vezes. Vamos para a próxima grandeza. Diminuir o número de máquinas. Consigo terminar no mesmo tempo? Não, de jeito nenhum. Então, se eu tenho um número menor de máquina, provavelmente eu vou precisar de mais tempo. Então, se um diminui e o outro aumenta, grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Aí eu inverto. Aqui, diminuiu a jornada de trabalho. O que é que acontece quando eu diminuo a jornada de trabalho? Então, se eu diminuo a jornada de trabalho, não vou conseguir terminar no mesmo tempo, eu vou atrasar. Então, vai aumentar. Mais uma grandeza que ela é inversamente proporcional. Então, vou ter 8 sobre 12. E agora, eu vou mudar mais uma vez aqui o ponteiro. Agora a gente chega na nossa brincadeira de cortes. Ó. Esse 0 aqui a gente corta. Esse 6 corta com esse 6. Aí, ó, não sobrou nada aqui. 1 aqui também não sobrou nada, fica 1. Agora vamos brincar aqui.
Simplificando aí. 15 e 20 dá para simplificar por 5. 15 por 5 dá 3, 20 por 5 dá 4. 8 e 12 simplifica por quanto? Por 4. Bom, 8 por 4 dá 2. 12 por 4 dá 3. Aí, mais uma vez, vamos dar o ponteiro aqui para vocês não se confundir aí nesses cortes. Mas como eu disse antes, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Bom, então 3 corta com 3, não sobrou nada aqui, fica 1, aqui também fica 1. 2 por 2, 1. 4 por 2, 2. Então só sobrou pra gente o 4 e esse 2. Então x vai ser igual a 4 vezes 2, que é 8. Nossa resposta aí, né? Termina em 8 dias. Beleza? Ok, vamos para a próxima. Questão 4. Uma engrenagem de 11 dentes movimenta outra, né? Então, ó, movimenta outra de 44 dentes. Ó, até agora a gente está na mesma grandeza, dentes. Quantas voltas, ó, grandeza nova, voltas, dão a maior, enquanto a menor dá 100 voltas. Então são as duas grandezas que a gente tem. Ó, uma questão de regra 3 simples. E só possuímos duas grandezas, né? A grandeza dos dentes e a grandeza das voltas. Vamos lá. Uma de 11 dentes e movimenta uma de 44. Ele diz que a menor dá 100 voltas. Então a de 11 dentes. E a maior, quantas voltas vai dar? Quem tem bicicleta em casa pode observar que quando a roda maior vem dar uma volta, a roda menor dela já tem dado bem mais voltas do que a maior, né? Então a gente sabe que quanto maior for a roda, né, então menor é o número de voltas. Então é uma questão lógica, né, que a gente tem. Então vou fazer o mesmo esquema, isolo x, 100 sobre x, e aqui eu vou colocar a grandeza, depois da igualdade. Minha grandeza é 11,44, porém ela é uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Ela é inversamente, porque quanto maior for o número de dentes, menor é o número de voltas. A grandeza é inversamente proporcional. Então vai ficar aqui 44 sobre 11. Professor, posso usar aquele esquema de corte que o senhor estava fazendo nas outras questões? Sim, do mesmo jeitinho. 11 por 11, 1. 44 por 11, 4. 4 por 4, 1. 100 por 4, 25. Ó, tá tudo 1, só sobrou 25. Então x é igual a 25. Essa é a nossa resposta. Beleza? Você pode fazer do jeito que você quiser, vai chegar também no mesmo resultado. Vamos para o último exemplo aí. Bom, a gente já está terminando aí. Sei que já tem gente aí cansada aí de fazer questões, né? Mas a gente já está chegando no último exemplo. E ainda recomendo, quando terminar essa videoaula, vai na descrição desse vídeo e faz o simulado. É muito importante lá você fazer esse simulado, porque você vai estar com a mente fresca, né, quanto aos conteúdos. É muito importante você fazer ao término dessa videoaula. Então vai lá. Última questãozinha aí para a gente trabalhar. Máquinas uniformes, ó, com 16 máquinas de costura, aprontaram 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Então é uma regra 3 composta com apenas 3 grandezas: máquinas, uniforme e dias. Então vamos lá. 16 máquinas, 720 uniformes. Em quantos dias? 6 dias. Quantas máquinas, ó, perguntou aqui, ó. Quantas máquinas, essa é a nossa pergunta, é o X que está procurando, serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias. Vamos lá, vamos fazer aí a questãozinha. Mais uma vez, ó, isola o X. Então a gente vai fazer 16 sobre X, que é igual a, vamos lá, 720 e 2.160. O número de uniformes aumentou. Vou precisar de mais máquina? Sim. Então vai ficar diretamente proporcional. Se um aumenta, o outro também aumenta. E o número de dias? O número de dias aumentou. Significa que o número de máquinas, alguma máquina deve ter se quebrado, porque não consegui entregar no mesmo prazo, no mesmo tempo. Não consegui entregar, ó, 16 máquinas entrega em 6 dias. Só que aí o serviço foi entregue em 24 dias. Então significa que teve menos máquina trabalhando.
Então, uma grandeza inversamente proporcional, porque ela está aumentando, significa que a outra diminuiu. Então, 24 sobre 6. Ok? Vamos simplificar aqui. 6 por 6 dá 1, 24 por 6 dá 4. 2.160, corta esse 0 com esse 0. 72 por 72 dá 1. 216 por 72 dá 3. 4 por 4, 1. 16 por 4, 4. Daí só sobrou o 4 e o 3. Então x é igual a 4 vezes 3, que dá quanto? 12. Temos aí a nossa solução aí, resposta letra B. Beleza, galera? Espero que vocês tenham pausado o vídeo aí direitinho a cada questão dessa. Dá para estudar direitinho. Desejo a vocês aí um bom simulado, que está aí no link aí, o link dele está na descrição. É um simulado online, você vai ver você recebe o resultado automaticamente no fim dele lá, tudinho direitinho. Ok? Caso você tenha errado alguma questão, refaz de novo o simulado. Pode fazer quantas vezes você quiser. Beleza? Primeiramente, quero agradecer não só a vocês pela atenção, mas também a Deus por esse momento. Que Ele nos abençoe sempre. E segue aí como prometido. No final do vídeo eu disse a vocês que ia colocar os locais em que vocês poderiam se comunicar comigo. Tá aí minhas redes sociais, Zap, tá bom? Então, o Instagram, Facebook, o site aí, o WhatsApp. Vocês podem aí entrar em contato comigo aí através desses canais. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Vamos ficar por aqui e até a próxima.